Jesus e o quarto cálice com vinho, na última ceia. As Sagradas Escrituras é clara: Deus ama o vinho. Calma, fique até o final deste vídeo para não tirar conclusões precipitadas de tudo que eu vou falar e explicar a respeito desse tema. Graça e paz, espero que você esteja bem e em paz. Hoje vamos meditar sobre esse líquido que é odiado por alguns e amados por outros, o vinho. No Antigo Testamento, o vinho é usado como símbolo. Ele tem muitas representatividades e é descrito em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Provérbios capítulo 9, versículo do 1 ao 5 e Eclesiastes capítulo 17, versículo 21 e outras passagens. O profeta Isaías fala de uma reunião onde todos os povos desfrutarão de um banquete onde haverá vinho. Está descrito em Isaías capítulo 25, versículo 6 ao 9. O profeta Amós também prediz os dias em que Deus restaurará o reino de Davi, e o vinho correrá pelas montanhas e todas as colinas derreterão. Está descrito em Amós, capítulo 9, versículo 13. As bodas de Caná. Jesus usava vinho ao longo de todo o Evangelho. Seu primeiro milagre, por exemplo, ocorreu durante as famosas bodas de Caná. Lembra? Jesus e sua mãe foram à festa, mas o noivo ficou sem vinho no meio da festa para servir aos convidados. Hoje, ficar sem ter o que servir em uma festa ou reunião pode ser uma frustração ou um inconveniente tanto para o anfitrião quanto para os convidados. Mas, na antiga tradição judaica, ficar sem o vinho durante uma festa de bodas teria sido uma gafe terrível, capaz de até destruir a posição social da família que estivesse dando aquela festa diante da comunidade. Já pensou nisso? Então, Maria percebe a iminente calamidade e diz a Jesus: eles não têm vinho. João capítulo 2, versículo 3. Esta afirmação desencadeia o primeiro milagre público de Jesus. Maria vê a necessidade das pessoas na festa e intercede por elas. Depois de uma breve conversa ali com Jesus, Maria diz aos servos: olha, fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. Depois de ouvir a intercessão de sua mãe Maria, Jesus acolhe com benevolência a solicitação dela. Agora aqui para nós, quando Deus deseja fazer algo em nós, Ele faz coisas maravilhosas. E Ele fez o vinho em abundância naquela festa. As talhas de pedra usadas no ritual judaico comportariam entre 20 a 30 galões de água, conforme descrito em João, capítulo 2, versículo 6. Ao todo, Jesus encheu milagrosamente 120 galões de vinho. Sabemos que aquele era o vinho mais saboroso e fermentado, segundo o mestre sábio. É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. João capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Jesus produziu o melhor vinho, sem dúvida. Um vinho, digamos, celestial, para descrever melhor aquele vinho. Para que durasse até o final daquela festa e que o povo se alegrasse. Mas, por outro lado, as Escrituras são claras ao apontar que sempre se deve evitar bebidas em excesso. Isso, obviamente,
não equivale a dizer que a Bíblia admita a embriaguez. Pelo contrário, as Escrituras são claras ao apontar que sempre se deve evitar bebida forte. O vinho mostra-se um símbolo relevante para dirigir nossa atenção agora para a crucificação. Preste bastante atenção, como eu disse no começo, para que você não tomasse nenhuma decisão precipitada a respeito deste vídeo do tema. Consideramos a comparação tipológica entre a Páscoa judaica no livro do Êxodo e a Páscoa do Senhor nos Evangelhos. Depois de salvar os israelitas dos grilhões da escravidão, Moisés foi instruído por Deus a celebrar uma ceia perpétua, seguindo instruções bastante específicas. Deus diz a Moisés que sacrificasse um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem nenhum defeito. Deus lhe diz então que colete o sangue do cordeiro em uma tigela e pinte os batentes das portas dos israelitas, pintando com sangue, usando para isso um feixe de sopo, conforme está descrito em Êxodo capítulo 12, versículo 21. Então, esse momento histórico foi entronizado na tradição judaica, com a celebração anual da Páscoa. E tem uma curiosidade aqui que eu quero dividir com vocês, como eu disse no começo, sobre o tema aqui onde nós estamos meditando, sobre o vinho. Tem uma curiosidade aqui nessa tradição judaica. Podemos notar que nessa antiga refeição pascual eram servidos 4 cálices de vinho, que representavam a libertação dos israelitas da escravidão. 4 cálices. O primeiro cálice era o cálice da santificação, que está escrito: eu vos farei sair, disse o Senhor. O segundo, o cálice da libertação. O primeiro da santificação, agora o da libertação, que simbolizava: eu vos resgatarei. O terceiro cálice é o da redenção, onde o Senhor diz que eu vos redimirei. Agora o quarto é o cálice do louvor: eu vos tomarei como meu povo. Está descrito em Êxodo capítulo 6, versículos do 6 ao 7. Nosso Senhor Jesus Cristo, que João Batista disse ser o Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 29, Jesus o novo Cordeiro sacrificial, celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos na Santa Ceia. E durante a refeição, Jesus tomou o pão, consagrou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Lembra? Está nessa passagem ali em 1 Coríntios, capítulo 11. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Digo-vos que não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Então Jesus declara que não beberá o último cálice de vinho até que o reino de seu Pai esteja completo. No dia seguinte, outro fato interessante: durante sua paixão, Jesus se recusa a tomar qualquer vinho. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Está descrito em Mateus 27, versículo 34. Jesus então é elevado na cruz e lhe ofereceram vinho de novo. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, ele disse o seguinte: tenho sede. Lembra? Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopro, chegaram-lhe à boca, conforme está descrito em João capítulo 19, versículos 28 ao 29. Então, depois de finalmente receber o vinho numa vara de sopro, Jesus disse: está consumado. Lembra desse brado
está consumado? E o que estava consumado afinal? Lembra? Na noite anterior, Jesus obtira o quarto cálice da ceia pascual, transformando na ceia pascual da nova aliança. Lembra do quarto cálice que eu disse anteriormente, que fala sobre o louvor? Nosso Senhor e Salvador bebe agora da taça final, que estava reservada a Elias. Numa interpretação bastante convincente, estudioso, bíblico, sugere que a nova aliança, que a nova celebração pascual termina quando Jesus recebe o vinho na cruz. Tudo isso são estudos de pessoas bastante eruditas. Cristo recebe o cálice final, que consuma a nova aliança. O cálice final está agora à disposição de todos os que recorrem a Ele, a Jesus. O plano de salvação de Deus é apresentado por meio do consumo físico de pão e de vinho, ou como é celebrado nas igrejas brasileiras, com suco de uva, que é produto da vinha. Que nós possamos eternamente comer e beber e encontrar satisfação em todo o nosso trabalho, pois esse é o dom de Deus, conforme descrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. E por fim, à primeira vista, eu quero que você preste atenção nisso. À primeira vista, o vinho pode não parecer tão essencial ao SEDEC quanto, digamos, o cordeiro ou o pão ázedo. Na verdade, ele não aparece nas prescrições pela Torá. Os historiadores acreditam que o quarto cálice de vinho os 4 cálices de vinho foram acrescentados depois a fim de sublinhar o sentido festivo do banquete, vinho para alegrar o coração do homem, conforme descrito em Salmo 104, verso 15. Lembre-se, cuidado com o álcool. As escrituras alertam sobre a bebida com álcool. Seja forte e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.